E aí, pessoal do terceiro colegial, tudo beleza? Mais uma semana em casa, mais uma semana de aula à distância, atividade à distância, cheio de coisa para fazer. Espero que você tenha se organizado, né? Depois desse período aí que a gente já está vivendo, você tenha criado uma rotina, tá? A gente vai discutir hoje aulas 23 e 24, que são aplicações do princípio fundamental da dinâmica. A gente vai ter aqui algumas questões nessa aula mais difíceis do que a média, que a gente vai ver para frente. Mas ela é uma aula bem legal, porque ela vincula umas coisas de vetores que a gente viu antes. Na sua apostila estão juntas as aulas 23 e 24, que são de aplicações de princípio. Eu estou quebrando essa aula provavelmente em 2 vídeos, tá? Para que não fique um vídeo muito longo. E aí eu vou separar uma parte de movimento retilíneo e uma parte de movimento circular, tá? Então se você acompanhar essa aula depois da aula seguinte, acho que você vai entender super bem por que eu separei em 2 partes e você vai sacar todo o conteúdo aí, beleza? Então vamos lá. Como eu te disse, vou separar o movimento em 2 partes, então a primeira pergunta que eu faria para você é: você pega a sua questão, na hora que você vai pegar o seu problema, você desenha todas as forças que atuam na questão. Problemas de dinâmica, que são esses que a gente faz aqui, a gente marca todas as forças no sistema. Por quê? Para a gente poder saber quem vai ser a tal da resultante. Desenhou todas as forças do sistema, aí você tem que fazer uma pergunta básica para ele. O movimento é retilíneo? Se for retilíneo, eu vou ter 3 possibilidades para ele. Ou ele é retilíneo uniforme, e aí a resultante vale 0. Tá? A resultante vale 0 quer dizer, a soma das forças é nula. Qual é a opção que a gente tem para resolver isso aqui? Decompõe as forças igual as do eixo x, igual as do eixo y. Tá? E a gente vai lá e fala que a resultante é 0. Isso não vai aparecer nessa aula, mas a gente viu isso lá no princípio da inércia, então eu estou juntando o conteúdo para vocês. Ou a gente vai ter um movimento acelerado, e aí eu posso falar para você que resultante igual a massa vezes a aceleração. Não preciso de módulo, porque se o movimento é acelerado, a gente lá na cinemática escalar vai achar valores positivos de aceleração, então a gente não precisa ficar com medinho, a resultante só vai ser positiva. E essa resultante tem a mesma direção e sentido do movimento. Esses casos são muito comuns para nós, a gente está muito acostumado a ver isso. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado. A pessoa exerce uma força para a direita, o carrinho vai andar para a direita, ele vai acelerar para a direita. Beleza? Então tranquilo. Ou eu posso ter um movimento retardado, tá? Em que a resultante também vai ser massa vezes aceleração, só que se a gente vem calculando a aceleração pela cinemática escalar, a gente vai achar um resultado negativo para ela. E quando a gente acha esse resultado negativo, a gente não transfere aquela informação negativa para cá. Por quê? Senão a nossa força teria um valor negativo, e a gente sabe que grandeza vetorial com valor negativo fica estranho. Então a gente sabe que eu teria uma resultante na mesma direção, mas no sentido oposto ao do movimento. Ô, professor, nunca nem vi esse tipo de fenômeno. Já viu sim. Você tem um carro andando numa rodovia, né, numa avenida, e aí fecha o semáforo. O carro vai frear. Qual é a resultante que atua sobre esse carro? Desenha as forças, você vai ter o atrito oposto ao movimento que faz o carro parar. Então a força de atrito oposta ao movimento gera uma aceleração negativa. Tá? A gente calcula, ela vai dar negativa. Para a gente não escrever resultante negativa, a gente põe no módulo. Beleza? Nós vamos fazer 2 exercícios que a gente tem nessa aula. Tá? 2 questões aqui. E que são 2 questões de grau médio para difícil. Tá? Tem 4 exercícios nessa aula e eles não são simples. São questões de dificuldade um pouco maior. E que remetem a gente à decomposição de vetor. Então a gente meio que vai totalizando a matéria, né? Eu vou juntando coisas que a gente já discutiu, tá? Então eu tenho que saber desenhar a força, saber para que lado que eu tenho a resultante e fazer a decomposição de vetores. Então ela é uma aula bem interessante do ponto de vista de totalização, de junção de conteúdos, mas ela é difícil. Então vamos lá, ó. Questão 1, página 477 do seu caderno 4. A gente está nas 2 primeiras aulas do caderno 4, ele fala assim, ó. Para determinar a aceleração de um carro que percorre uma trajetória retilínea e horizontal, utilizou-se um acelerômetro, que consiste em um corpo de massa m preso ao teto do veículo por meio de um fio bem flexível. Sendo θ o ângulo que o fio forma com a vertical durante o movimento, g a aceleração da gravidade e a aceleração do carro, suposta constante, então é correta a expressão. Então olha ali, ó, o carro estava parado, a gente pendurou um fio de prumo lá dentro, né, um peso pendurado. Se esse carro tivesse parado, o fio ia ficar retinho na vertical,
Eu teria duas forças atuando nele, se ele estivesse reto na vertical, peso para baixo, tração para cima, que se anulariam. Por quê? Se o carro tivesse parado, a resultante ia ser zero. E as duas forças iam ser iguais. Porém, esse carro vai acelerar. Ó, aceleração para a direita. Então ele vai ter um movimento para a direita, movimento acelerado para a direita. Quando o carro acelera para a direita, o fio inclina para trás. Ai, professor, por que o fio inclina para trás? A gente vai ver aqui a configuração de forças e vai conseguir justificar. Tá? O que eu preciso que você guarde é o seguinte: se o carro vai acelerar para a direita, a resultante das forças nesse objeto, nesse peso, vai ter que ser para a direita. Por quê? Lembra do slide anterior, né? A resultante tem o mesmo sentido do movimento quando o movimento é acelerado. Belezinha? Forças que atuam então nesse objeto. Um peso para baixo, todo corpo tem peso, tá? Um peso para baixo. Tem normal aqui? Se você pensou assim, reveja os seus conceitos. Normal é uma força de apoio, tem que estar encostado. Ele não está encostado em ninguém. Próxima força, tração. Tem que estar preso por fio. Opa, está preso por fio. Como que é a tração? Sempre na direção do fio, puxando o objeto, saindo dele, ó. Então eu desenhei a traçãozinha de verde aqui, ó. Tração inclinada para lá. Tem força de atrito? Tem que estar raspando em alguém. Esse objeto não está raspando em ninguém. O pezinho lá não está raspando em ninguém. Professor, e o atrito com o ar? Desprezível, está dentro do carro. O carro tem para-brisa aqui, né? Tá? O ar dentro do carro anda junto com ele. Então não tem atrito. Que tem força elástica? Não, não tem mola. Força elétrica, força magnética? Não tem. As únicas forças que a gente tem são essas duas aí. Tudo beleza? E aí então vem aquilo que o autor dessa aula quer que você pense. Eu só tenho essas duas forças. E a minha resultante, ela tem que apontar para onde? Direita, porque o movimento é para a direita. Qual dessas forças está apontando para a direita? Nenhuma delas. Entretanto, se eu decomponho a tração, então manja aquela aula que a gente viu de componentes de uma força? O que a gente vai fazer aqui é dar sentido para aquela aula, né? Dar um significado para ela. Ai, professor, eu estava apanhando daquela aula. Fantástico, então você vai ter uma segunda chance de entender aquilo lá, tá? De praticar aquilo. É interessante que a gente faça exercício daquela, para depois fazer dessa, então. Ó, eu pego essa tração e vou quebrar, vou dividir uma parte em Tx, uma parte em Ty. A parte em Tx vai apontar para a direita, no sentido do movimento. Ou o pedaço Tx vai ser a resultante. E a parte Ty vai equilibrar o peso. Por isso que quando esse carro acelera, esse peso aqui, esse prumo, inclina uma certa direção e para. Ele fica inclinado, ele para de subir, porque o Ty equilibrou com o peso. Então a decomposição, ó, o que eu fiz aqui? Tracei lá os paralelos, né, com régua, eixo X e eixo Y. A partir da tração, eu vou puxar os dois componentes, ó, Tx e Ty. Tudo que eu fiz pontilhado em azulzinho aqui, é aquilo que eu sugiro que você faça com régua. Então, eixo Y, eixo X, da ponta do T eu achei o tamanho do Tx, da ponta do T puxei para cá, achei o tamanho do Ty. Belezinha? Quando a gente decompõe um vetor, eu tenho que ver quem é que está do lado do ângulo. Quem está do lado do ângulo, compondo o ângulo, vai ser sempre o fator o cosseno do ângulo. Quem está de frente para ele vai ser o seno. Ó, o ângulo θ está aqui em cima. Daria para a gente ter uma ideia de quem está de frente para o θ é o Tx, né? E o Ty vai compor o θ. Observa, o Ty está longe do θ, hein? Lembre, esse Ty encaixa aqui, ó. Tá? Esse Ty eu poderia encaixar aqui, formando esse triângulozinho retângulo, ó. Aqui o ângulo é de 90. Esse ângulo aqui é o mesmo θ que eu tenho no meu desenho. Porque é o ângulo formado entre a tração e uma linha vertical. Então veja, ó, o θ ele fica entre Ty e T. Então o Ty é T cosseno de θ. E o Tx que está de frente para ele é o cateto oposto, então é o T seno. Então lá na aula de decomposição a gente guarda isso. Eu vou escrever do ponto de vista matemático o que eu quero, ó. A resultante que tem que apontar na direção do movimento, tá? Direção em sentido do movimento é o Tx. O carro vai para a direita, a única força que sobrou para a direita é o Tx. Então no eixo X, o Tx vai ser igual a resultante. Gente, por mais esquisito que pareça isso, eu espero que faça sentido para você.
As duas forças que eu tinha, tração e peso, geram uma aceleração para a direita. Então, quando eu decomponho a tração, porque ela está inclinada, a parcela da tração para a direita é que produz essa aceleração no pezinho. Então, ela é a minha resultante. Ó. Tx é a resultante. Como que a gente calcula Tx? Lembra que eu falei que ele está de frente para o ângulo θ? Então, é T seno de θ. E a resultante? Se o movimento é acelerado, a resultante é m vezes a. T seno de θ é igual a m vezes a. Bom, o que a gente quer saber é o valor da aceleração. Então, a aceleração seria T seno de θ sobre m. A gente tem isso de opção de resposta? Não. Por quê? Porque a tração T não faz parte dos dados do meu problema. Quando eu tenho uma questão literal, que é o caso dessa, uma questão que não tem valor numérico, eu posso ter na resposta tudo o que ele cita no problema. Quais são as coisas que ele cita no meu problema? Massa m, tá, ó, gravidade g, ângulo θ e aceleração a. Então eu posso ter no meu problema m, g, θ e o a, que é a minha pergunta. Eu preciso dar um jeito de tirar a tração daqui. Como que eu faço para tirar a tração daqui? Bom, no eixo x eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho como escrever mais nada do eixo x para tirar a tração daqui. Agora, lembra que eu tinha comentado? No eixo y, o cara atinge uma determinada inclinação e para de subir e descer. Por que ele para de subir e descer? Porque na vertical essas duas forças são iguais. Quando esse objeto para, ele acelera para a direita, mas deixa de subir e descer. Então, no eixo y, Ty vai ser igual ao peso. Tá? Ty vai ser igual ao peso na posição em que ele para de subir. Ué, quem que é o Ty? Se o Tx era o T seno, Ty é T cosseno de θ. T cosseno de θ é mg. O que eu precisava mesmo para resolver a questão? Tirar a tração, né? Escrever a tração em função de outras coisas. Ué, então a tração mg, que estava aqui, dividido por cosseno de θ. No lugar desta tração, eu vou pôr mg cosseno de θ. Ó, mg cosseno de θ no lugar da tração, vezes seno de θ é igual a m vezes a. Primeira coisa, massa dos dois lados vai sumir. Por isso que a gente não tem massa na resposta. Ó, tá? Apesar da massa ter sido citada, a massa desse objeto não vai influenciar no ângulo de inclinação. Então, massa cortou, ficou g seno de θ dividido por cosseno de θ. Seno de θ dividido por cosseno de θ é a tangente. Então, a aceleração é g vezes a tangente do ângulo θ, e isso dá para nós a resposta E. Pessoal, questão bem bacana, né? Bem divertida. Só retomando os pontos principais, desenhar todas as forças que atuam no sistema, identificar se o movimento é retilíneo, uniforme, acelerado ou retardado, e aí eu sei para que lado que a resultante vai estar. O movimento desse era acelerado para a direita, então a resultante tinha que apontar para lá. Decompõe a força procurando qual é a componente que eu tenho na direção do movimento acelerado. E aí a gente trabalha essa matemática. Ok? Então, questão 2, matamos. Nós vamos fazer agora a questão 4. Coincidentemente, as questões pares eram de movimento retilíneo e as ímpares de movimento circular. Tá? Então, vamos fazer essas duas questões que são pares. A 4 fala assim, ó. Um skate é abandonado do repouso no ponto A de uma rampa que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme a figura a seguir. Determine, desprezando eventuais atritos, letra A aceleração do skate. Como que eu vou saber quanto vale a aceleração do skate? Se eu tivesse dados de cinemática, por exemplo, né, quanto tempo demorou para descer, qual é a aceleração dele, eu podia aplicar equações de move, mas eu não tenho esses dados. Então, eu tenho que resolver por força. Forças que atuam no objeto. Peso e normal. Tá? Ele mandou desprezar atrito. Então, tem só peso e normal. Não existem outras forças. Qual é o tipo de movimento que a gente tem aqui? Acelerado. Retilíneo. Como é que eu sei que é retilíneo acelerado? Ué, se eu coloco o objeto em repouso aqui e ele não acelerar, ele fica parado lá em cima. Você já fez isso. Você coloca uma bola numa rampa, coloca o skate numa rampa, o cara vai descer acelerado. Então, ele vai ter uma aceleração, ó, de A para B. Por que é importante eu saber que ele é acelerado de A para B? Porque eu preciso ter uma força resultante no sentido do movimento. Então, eu vou ter uma resultante que aponta de A para B. Qual dessas forças aponta de A para B? Nenhuma.
Do jeito que está aqui, nenhuma delas. Ah, mas dá para eu chegar numa resultante que aponta de A para B, desde que eu decomponha alguém. Quem que eu preciso decompor para ter uma componente aqui na horizontal? A vertical não vai resolver, né? Ó, a normal está perpendicular ao plano. Eu tenho que decompor o peso, ó. Ó lá. Uma parcela do peso, né? Decompõe o peso, ó. Uma parcela é Px, uma parcela é Py. O que o Px faz? Acelera ele no sentido de B. E o Py? Anula a normal. Imagina que isso aqui fosse um escorregador, tivesse uma criança descendo, né? Py anula a normal, significa dizer que a criança nem afunda no escorregador e nem vai ser lançada para fora do escorregador. Isso não é uma catapulta, né? Que você impulsiona a criança para fora aqui. Então a normal e o Py são iguais. E o Px é a parcela que vai acelerar para baixo. Então o Px na direção do movimento é resultante. Retomando a ideia. Por que eu decompus o peso então? Porque eu precisava de uma componente da força na direção AB. Na hora que eu olho para a figura, é um pedaço do peso que eu tenho nessa componente. Tudo bem? Esse ângulo de 60, por que ele aparece aqui? Ficou um pouco torto o meu desenho aqui, ó. Acho que a hora que eu fui ajeitar a figura, ele entortou o peso. Mas o peso, ele tem a mesma direção da linha pontilhada, ele é vertical, né? Então, este ângulo que eu estou mostrando aqui é 90. 90 com 30, 120. Esse triângulo aqui, como todo triângulo, tem a soma dos ângulos internos sendo 180. Se esses dois juntos dão 120, esse cara é 60. Por que eu precisava desse ângulo? Porque agora eu sei quem é seno e quem é cosseno. Ó. Quem tem o ângulo do lado dele, aqui, ó, esses dois têm o ângulo do lado, o peso x é o nosso componente, então, de cateto adjacente, cateto vizinho, é o P cosseno de 60. E o PY que está do lado de cá, ó, não está com o ângulo do lado, então ele é o P seno de 60. Sempre que tem o ângulo entre ele e o cara que eu vou decompor, tá? É o vizinho do ângulo, cateto vizinho, cosseno. Quem não tem o ângulo é porque ele encaixaria aqui, né? Ó, tá? Aquele PY encaixaria aqui, está de frente para o ângulo, é o seno. Então vamos lá. No eixo X, em que o eixo X é na direção AB aqui, tá? Eixo X direção AB. Tipo, eu peguei o movimento de AB e chamei de eixo X, não o eixo horizontal. Px tem que ser a resultante, é o Px que puxa ele para baixo. Como é que eu calculo Px? P cosseno. P cosseno de 60 é igual a M vezes A. Maravilha. Ó, peso é massa vezes G. Cosseno de 60 é meio, né? Cosseno de 60 é igual a seno de 30, é meio. É igual a M vezes A. As massas, cortou. G vezes meio é igual a A. Faltou a questão de dizer pra gente que o G é 10, né? Tá? Faltou. Mas a gente só consegue resolver supondo que o G seja 10. Então 10 vezes meio dá uma aceleração de 5. Independentemente da massa de skate, tá? O skate pode ser mais leve ou mais pesado. A aceleração vai ser 5. Bonitinho, né? Bacana de fazer. Essa questão tem o item B. Se a gente olhar, o item B não tem a ver com dinâmica. A gente fez a mesma coisa que do carro lá. Desenhei as forças, olhei que o movimento era acelerado e decompus para que a resultante apontasse no sentido do movimento. E aí escrevi. O tempo que o skate gastaria para atingir o ponto B, sabendo que a B é 60. Guardando algumas coisas lá. Ó. A velocidade inicial é 0, a partir do repouso. A distância de A para B é 1,5 e a aceleração é 5. Eu quero descobrir o tempo. Para descobrir o tempo, a gente vai usar as equações de Move. Qual delas não serve? Torricelli, que não tem tempo. V igual a V0 mais AT. Também não serve, eu não sei o V final. Só sobrou pra gente, então, o sorvetão. Tá? E aí a gente escreve o sorvetão naquele modo compacto, né? Delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. 1,6 é igual a 0T mais 5T quadrado sobre 2. Que a aceleração é 5. Mando 2 multiplicando, ó. 2 vezes 0 aqui não dá nada, né? 2 vezes 1,6 é 3,2. Igual a 5T quadrado. 5 divide. T quadrado 3,2 sobre 5. 0,64. Raiz de 0,64. T dá 0,8. Belezinha? Eu vou parar esse vídeo aqui. E a gente vai retomar exatamente desse mesmo slide. Para a gente poder discutir os movimentos que são circulares, beleza? Na verdade, eu vou voltar lá para o primeiro slide que a gente estava vendo e vou parar o vídeo aqui, vou voltar naquele lá e a gente vai começar a partir de lá de novo. Ó. A gente vai retomar a partir daqui, beleza? Juízo, continua para o próximo vídeo aí, ó.